Deixa eu Ai, arrumar meu aqui. amor, minha querida! Ô, Tô gente, aqui muito na igreja. obrigada. Olha, eu sou membro da Unidade em Cristo aqui na Ilha do Governador. A pastora Nária é minha pastora e eu estou muito feliz de ser membro lá. Os pastores são incríveis, a gente se sente muito abraçado, muito amada. Minha filha ama fazer parte do Arcatim, Ah, se sentiu abraçada, bem-vinda. Então é um lugar onde você tem palavra, tem amor, tem unção, tem poder, tem avivamento. Então eu super recomendo, tá, gente? ai. Pastora, obrigada por você estar aqui comigo, viu? Poxa, eu que estou alegre de estar aqui e com um projeto que você vai contar daqui a pouco, maravilhoso, né? É verdade, você já está sabendo, você já está intercedendo por ele. Já. Então, esse tema que nós vamos falar hoje é muito importante, né? Que fala sobre a depressão, a ansiedade, né? Sim. O que você pode falar aqui? O que você acha que está acontecendo com as crianças hoje? Por que os pais estão enfrentando essa dificuldade, as crianças sentindo toda essa angústia? O que está acontecendo, pastora Naira? Então, você sabe, né, que eu trabalho com o Dr. Augusto Cury. Uhum, Ele fala uma frase que, para mim, resume bem. Ele diz que a humanidade pegou a rota errada, deu errado. uhum, O século XXI, com toda, sabe, com tudo que a gente tem, com toda a tecnologia, com todo o entretenimento que nós temos, é a geração mais infeliz, mais ansiosa, mais insatisfeita. Hoje, as crianças, elas têm uma insatisfação crônica. Elas uhum, não, elas têm, aquela, por quê? Porque o consciente dela, o inconsciente e o consciente dela, ela é saturada por esse excesso de propaganda, de comparação, de estímulo a ter sempre o melhor. Então, o telefone que ela tá já não é o melhor. Então, o tênis que ela tá já não é o melhor. Então, é esse excesso de consumismo, esse excesso também que nós, né, nós prejudicamos nossos filhos e netos também com excesso de presente. Então, todos esses excessos meio que deformou. Então, nós temos hoje, uhum. antes da pandemia, nós já lidávamos com crianças muito ansiosas por causa da síndrome de pensamento acelerado. Hoje é provado que uma criança de 7 anos tem mais informações no seu cérebro do que um imperador. Muito mais, sabe? No tempo de qualquer um, de qualquer império, de qualquer imperador. Então, o que traz essa saturação? Porque a nossa mente, Cristina, ela tem Uhum. um limite. Nós achamos que a nossa mente, você pode saturar a mente, não pode. A mente, ela tem um limite. O que acontece? Por que as crianças hoje e os jovens são muito esquecidos? Porque como ela é saturada de informação, eu garanto que você e eu, infância, juventude, É, nós não éramos bombardeadas com não. WhatsApp, TikTok, Instagram, Hum, Facebook, tudo que é exigido hoje. Poxa, eu tinha férias de 3 meses. Eu é tinha verdade. férias, isso no Eu final do também. ano. Depois eu tinha férias de um mês em julho, mês inteirinho, Sim, inteirinho. sim. E assim, eu fazia o colégio normal. Hoje uma criança, ela é muito exigida, porque os pais mesmo, eles não é só pela oportunidade de trabalho. Há uma competição entre um pai e outro também. Não, porque o meu filho, ele Hum, faz natação, faz tênis, faz inglês, faz robótica e etc e tal. Mas e aí, você está cuidando, você está saturando uma criança. Você tem que preparar para a vida, ela tem que fazer inglês, ela tem que estudar. Mas o excesso de atividade faz com que a criança tenha síndrome de pensamento acelerado. O uhum, fato dela não ter, eu conversei com você em off, o fato das uhum, nossas crianças terem esse excesso de atividade e não ter tempo para nada lúdico e nada em contato com a natureza, nada que exija um pouquinho da imaginação dela, isso faz com que o imaginário, a criança, ela não use mais tanto quanto a gente usava o imaginário. A gente usava uhum. muito o nosso imaginário. Aí imaginava quando lia, imaginava quando brincava.
Todas as brincadeiras envolviam a imaginação. Por exemplo, quando meu pai ele perdeu tudo, né? Nós fomos para uma casa muito pobre, muito pobre. E aí, brinquedo, eu não tenho nada. Minha mãe virou para mim e falou assim: você tem sim, você tem uma árvore. Eu olhei para a árvore, eu nunca fui criança de árvore, eu fui criada em São Paulo, capital, super urbana, né? E aí a árvore? A minha mãe falou: é árvore de quê? É ameixa. Aí a minha mãe pegou uma ameixa, aquelas ameixas amarelas, né? Pegou uma ameixa e foi até a cozinha, pegou palito, e aí ela colocou assim, 4 palitinhos na ameixa, falou: pronto, você tem uma vaca. Agora faz outras vacas. Deus. Aí depois ela falou assim: agora faz a cerca da fazenda. Você tem sim, usa a tua imaginação. Então, as nossas crianças, elas estão assim, não tem. Você tá, qualquer coisa, coloca o telefone, supre o tédio dela. Hoje tem um distúrbio que se chama AT, aversão ao tédio. Então, o que é a aversão ao tédio? Eu não sabia disso. É aversão ao tédio, é uma síndrome, né? Então, a criança acha que ela nunca tem nada para fazer assim. Ah, eu não tenho nada para fazer. Vai para o sítio, não tenho nada para fazer. Vai para casa da avó. Ah, é muito chato, não tem nada para fazer. Quando qualquer coisa não tem nada para fazer. Só tem para fazer algo que envolva muita agitação mental. Aí o que acontece? Ela está agitada mentalmente o tempo todo. Isso traz estresse, traz ansiedade. Hoje as crianças andam muito ansiosas e pode levar também à depressão. A depressão infantil é diferente da depressão do adulto. Não espere você ver uma criança no cantinho chorando como um adulto. Ou uma criança falando que quer falar com ninguém. Não. Uma criança, ela dá alguns sintomas de depressão. Você nunca vai dizer: não, essa criança está com depressão. É irritação. Muita irritação. Às vezes até violência, de tanta irritação. É uma criança que está em depressão. Uma criança que está em depressão é uma criança que deixa de fazer coisas que ela gostava. Ela gostava muito, muito de jogar jogos online. E de repente, ai, que bom que ele não quer mais. Mas peraí, vamos ver qual é o motivo. Ele não quer porque ele aprendeu a fazer outras coisas, ou ele não quer porque ele está perdendo o gosto de tudo aquilo que ele gostava. Então, uma criança deprimida porque hoje as crianças estão recebendo muitos golpes. Quais são os golpes? Você e eu, a gente não passou com uma infância como eles agora. Distanciamento social, máscara, vacina, perda. Muitas crianças perderam pais, avós, tios. E aí, como lidar? Você esquece que as crianças estão ali, vivendo como você. Então, as crianças estão vivendo... O pai perdeu o emprego, vendo muita briga, por causa da convivência intensa, né? E aqueles problemas de relacionamento que estavam debaixo do tapete, agora tudo, né? Na pandemia, tudo veio à tona. Então, na pandemia, as crianças, elas, digamos, surtaram, porque tiveram que lidar com tudo diferente, aulas online. Mas antes da pandemia, essas crianças já lidavam com famílias disfuncionais, com pais que não têm tempo, com pais que não têm tempo para falar com ela, sentar, conversar, a arte de ouvir, a arte de dialogar. Menino, eu estou trabalhando porque eu preciso para pagar teu colégio, para isso, para aquilo. Mas peraí, você tem que arrumar um tempo para conversar, para educar, para contar história, né? Para ter aquele... Não adianta quando chegar na adolescência você querer fazer isso. Você tem que fazer isso desde criança. Na adolescência você já perdeu. Se você nunca fez, você já perdeu. Você pode, claro que pode se conectar ao adolescente, pode, ainda dá tempo. Mas você perdeu tempo, né? Então a criança tinha que lidar com uma família disfuncional. Hoje a namorada do pai, é a namorada da mãe, é o namorado da mãe. Fim de semana está na casa de um, fim de semana está na casa do outro. E no meu tempo, né? No meu tempo, as famílias, elas eram, mesmo que fosse de fachada, não tinha divórcio. Os meus pais não viviam bem.
mas eles estavam debaixo do mesmo teto. Eu não estou falando que tem, eu estou falando que hoje as crianças lidam com uma realidade que é agressiva para elas. Todo divórcio é muita agressão para a criança. Então, eu tenho crianças com mente saturada, eu tenho crianças com síndrome de pensamento acelerado, eu tenho crianças com crise de ansiedade e insegurança, crianças que lidam com um bullying muito mais violento. Né? O bullying da época da gente era mais leve. Hoje os bullying são muito sérios, que levam crianças e adolescentes a quererem se cortar, se mutilar. Então, hoje a gente está... E você fala assim, o caos emocional nos jovens e nas crianças. E o que a gente tem que fazer? Resgatar valores, buscar aquilo que a gente tinha perdido. Nós precisamos ensinar essas crianças a desacelerar, mas não é com sermão, não. É você dando opções gostosas de desacelerar. Não é dizendo, sai daí, menino, sai do computador, não sei o quê. Não, não é com sermão, nem com briga. É você mostrando uma proposta mais gostosa. É algo assim, olha, eu quero te ensinar uma coisa. Você já jogou dominó? Ah, você não sabe como dominó é legal. Eu vou jogar com você. Olha, eu vou te dizer como é que era quando eu fazia isso. Sabe? Você fazer algo que você fazia e você mostrar como é legal. Olha, você sabe que eu subia em árvore. Conta suas histórias. A Bíblia fala para a gente transmitir, né? Não só transmitir a palavra, mas transmitir um legado, uma experiência. E quando a gente transmite uma experiência, Cristina, a gente tem que transmitir também. Os pais, eles acham que quando eles não contam os seus fracassos, ele está ajudando os filhos. Não tá. Você tem que contar, porque você vai mostrar que você superou e que você já fracassou. Você conhece o Mário, né? Então, o Mário, uma vez, ele saiu muito arrasado de uma prova com uma nota que ele não foi bem. Ao invés de um sermão, porque eu vi que ele tinha se esforçado, ele tinha estudado e ele tinha dificuldade com essa matéria. Ao invés do sermão, quando tem que ter o sermão, a gente faz, mas eu estou falando, ao invés do sermão, eu falei, vou te contar uma história. Você sabia? Porque para ele, eu nunca tirei uma nota baixa na cabeça dele. Ele acha que eu sempre fui a aluna perfeita, né? Ele olha para mim e ele fala, minha avó nunca... E eu contei para ele, falei, você sabia que eu já tirei nota baixa? Como? Não, não acredito, vó. Falei, tirei. E sabe em que matéria? Falei, foi justo quando meu pai perdeu tudo, eu tive que sair de um colégio que eu aprendia inglês para um colégio público que ensinava francês. Eu não entendia nada. Eu caí de paraquedas lá. Não consegui estudar e não consegui alcançar a classe. E eu falei para ele, tirei 3, Mário, 3. Ele falou, não acredito. Eu falei, acredite. Mas sabe, Mário, aquilo que eu fui pior se tornou a minha profissão. Acho que nem você sabe, mas minha primeira profissão, eu sou tradutora. Então, eu falei... Não sabia! Eu sou tradutora. Eu trabalhei muitos anos na Missão Antioquia, Portas Abertas, Rádio Transmundial, como tradutora. Então, eu falei para ele, justo onde eu fui um fracasso, eu decidi que eu tinha capacidade para aprender. E eu queria aprender. E eu me dediquei. Eu não fui naquela prova, não fui bem. Eu pedi ajuda aos universitários. Eu falei para ele, eu não ia conseguir sozinho. E aí a minha mãe, aí ele ficou com o olho assim, ó, prestando atenção. Ele queria saber o fim da história. Eu falei, falando de história, né? Que você vai falar de história. Aí eu falei assim, então o fim da história é que a sua bisa, né? Ela era muito talentosa e ela ofereceu o trabalho dela de costureira para a menina que ensinava francês. E ela me ensinou. Eu falei, olha, eu disparei no francês e eu falei, aquilo que foi o meu fracasso se tornou o meu ponto forte. Então, ó, essa nota não quer dizer que você não é capaz. Mas, sabe, isso não é só você incentivar, ensinar a superar, ensinar a ser resiliente. É você trocar experiência. Isso é o diálogo. Tá faltando diálogo.
Isso, olha, combate a depressão infantil, a ansiedade infantil, o diálogo, porque a criança vai se sentir amada, aceita, valorizada. E esse tripé é muito importante na formação emocional da criança, na formação da personalidade da criança. Eu amo criança, né? Então, quando você me mostrou o teu projeto, que eu não sei se você vai contar o teu projeto. Vou falar no final. No final, eu vou contar para o pessoal. Como é que a criança lida com o bullying, por exemplo? O que você diria para uma criança que, por exemplo, tirou uma nota baixa e a turma começou a... Poxa, todo mundo tirou 9, você tirou uma nota baixa. Como é que você lida com isso? Como é que a criança pode lidar com o bullying? O que você diria, minha pastora? Aí ela vai precisar, sozinha, ela vai absorver a opinião das outras crianças. Sozinha, ela vai trazer para a mente dela uma falsa crença. Qual é a falsa crença? Eu sou burro, eu não consigo, todo mundo consegue, eu não consigo. Isso vai trazer um bloqueio na hora dela estudar para a próxima prova. Na próxima prova, ela vai continuar pensando, eu não sei, eu não consigo, eu não gosto disso, porque geralmente a gente não gosta daquilo que a gente não consegue, daquilo que a gente não é bom, né? Então, eu não consigo, eu não gosto, e ela vai se convencer disso, é uma roda viva. Aí vai vir uma crença limitante, baixa autoestima, ela vai se auto-sabotar sempre, sempre. Então, a criança, a notícia que eu tenho que dar é que a criança vai precisar do auxílio daqueles que a cercam. Ela precisa de... uma criança, ela precisa ser disciplinada, a Bíblia fala isso, mas uma criança sem celebração de acerto é uma criança que cresce deformada. E Jesus sempre mostrou isso, que quando ele chegava perto de uma pessoa, quando ele tinha algo que era para confrontar, ele dizia algo bom. Então, ele celebrava o acerto e depois ele falava, aí aquela pessoa já não acatava aquilo tão ruim. E depois ele falava o que ele tinha que falar. Exemplo, Gideão. Ele chegou para Gideão falando assim, você é um fracassado, você é um fraco, você é um covarde. Pelo contrário, ele olhou para o potencial de Gideão, que Gideão não estava nem olhando para o potencial dele. Você é forte, você é valente, você é guerreiro. Eu quem? Cadê? Né? Gideão teve dificuldade de se convencer. A criança vai ter dificuldade, mas de tanto que você fala, não, você é capaz, você vai se superar. Naquilo que você tem dificuldade, eu vou te ajudar. Olha, até Einstein foi considerado burro. Aí, por exemplo, aí o doutor Augusto Cury, ele fala que ele sempre foi o primeiro aluno da classe, o primeiro de baixo para cima. Ele não era o primeiro, ele era o último. Sério? É sério. Vou mandar um abraço para ele, né? O doutor Augusto Cury é uma referência nacional, mundial. Eu aprendo muito com ele, muito com você também, pastora. E que bom que ele nos ensina tanto, por tudo que já estudou, as experiências que já viveu. Então ele era o primeiro de baixo para cima? Não, essa eu não sabia. E ele disse que a vida dele mudou quando todo mundo, quando ele já estava para se formar, né, acabando, e aí o professor perguntou a cada um o que queria, qual era o vestibular, o que eles iam fazer, e ele falou, quando chegou a vez dele, ele falou medicina, a classe caiu em gargalhada, porque ele era um péssimo aluno. E quando ele falou, e ele disse que esse bullying, de todos rirem, debocharem, de que ele iria fazer medicina, fez com que ele falasse, não, eu vou provar para mim mesmo que eu posso e para os outros que eu posso. E ele mergulhou nos estudos, e foi quando ele começou, e ele passou, é lógico, e ele seguiu a carreira como psiquiatra, e etc. Então, nós precisamos ajudar e mostrar que ela pode não ter tanta facilidade em uma coisa, mas ela tem em outra. Ela pode gostar de história e geografia e assim, abominar matemática, física, química, mas ela não é burra, é simplesmente aquilo que ela foi chamada. Ela tem uma facilidade para a área de humanas, que a gente sempre chama de humanas, né? Mas é simplesmente direcionar, falta isso. Falta isso.
Lá no Japão, a tua igreja lá no Japão, eu quero que você vá comigo lá no Japão. Eu quero. Beijo pro pessoal do Então, Japão, se tivermos alguém assistindo aqui. Um beijo. Então, lá no Japão, eles exigem demais da criança, por isso que tem um grande número de suicídio. O bullying é violento lá no Japão e os pais não há acolhimento. Então, quando a criança sofre um bullying violento, os pais ainda falam assim: não, olha, você, é isso mesmo. Eles reforçam aquele registro negativo. Hoje a gente não tem tempo, mas os registros na nossa mente, esses registros negativos, eles formam núcleos, que nós chamamos de janelas, traumáticas. E quando você tem uma criança com muitos núcleos registrados, você não pode, você não consegue, você é desajeitado, enfim. E quando ela não tem celebração, qualquer gatilho vai fazer com que ela caia em alguma síndrome, ou ansiedade, ou depressão, ou síndrome de pensamento acelerado. Ela não vai ter, as emoções dela vão ser contraídas e não dilatadas. Nós podemos... O que é emoção contraída de uma criança? Uma criança irritada, tensa, nervosa, ansiosa, isso tudo é emoção contraída. O que é uma emoção dilatada? Emoção dilatada é uma criança calma, satisfeita, ela tem uma satisfação mínima, pelo menos, das coisas que ela tem. É uma criança alegre, ela tem um bom humor. Então, tudo isso são emoções dilatadas. Com um pouco do que a gente está conversando, você, pai, aí, já pode detectar. Não, eu sinto que o meu filho anda muito estressado, muito ansioso, muito irritado, muito violento. Tudo isso são sintomas de que algo não vai bem e que a gente precisa interferir e atuar como pais. É isso. É verdade. É verdade que o caráter de uma pessoa é formado até os 7 anos. E quando a criança não tem o apoio, o afeto materno, paterno, a ausência de alguém, a tendência é que na adolescência, essa adolescente venha buscar esse vazio, essa falta de afeto em outras coisas como drogas, como sexo prematuro, até engravidar prematuramente. Sim. Qualquer um que oferecer primeiro carinho, elogio, a tendência é acreditar e se envolver e se ferir cada vez mais. É verdade isso? Sim, é verdade. Foi feita uma pesquisa de crianças órfãos de guerra e tinha 2 orfanatos. Um orfanato, os cuidadores, enfermeiros, se envolveram com aquelas crianças, dando isso que você está falando. Afeto, conversa, punha no colo. Não era só o suprimento de comida, de acolhimento, de espaço, ter onde dormir. Não, era afeto. Essas crianças, elas falaram mais rápido, essas crianças andaram mais rápido, essas crianças cresceram, a despeito de órfãos, eles eram mais seguros, eram crianças melhor resolvidas. E o outro orfanato foi feita a experiência das crianças serem supridas na alimentação, em tudo, mas não ter esse envolvimento colo, não ter esse envolvimento, tanta conversa. E essas crianças demoraram mais a falar, demoraram mais a andar, demoraram mais a desenvolver. Isso que você falou é porque toda criança ela precisa de um tripé para ela crescer com saúde mental. Porque nós temos saúde física, saúde espiritual. Saúde espiritual cabe aos pais não delegar só para a igreja, mas ter a responsabilidade de conversar, orar, ler a Bíblia com a criança, não delegar só para a igreja essa educação espiritual. Aí uma criança ela vai ter saúde espiritual. Uma criança com saúde física é aquela com alimentação saudável, com cuidados e etc. E a saúde mental e o caráter? É isso que você falou. O tripé que essa criança precisa é ser amada, ela precisa se sentir aceita.
Uma criança se sente amada e aceita quando há verbalização e celebração de acertos e também quando há toque. Então, eu te amo, você é importante para mim, olha, você fez uma coisa que me deixou muito feliz. Então, essa celebração de acertos faz com que a criança se sinta amada, aceita e protegida. Quando não há isso na infância, ele entra na adolescência emocionalmente fragilizado. Então, a primeira coisa que o adolescente vai procurar são grupinhos para ele se sentir aceito. Então, ele pode ir em grupinho dos nerds. Aí tudo bem, ele vai estudar, legal. Agora, se ele entrar no grupinho daqueles que estão se drogando, ele nunca teve vontade de se drogar. Mas como ele emocionalmente precisa se sentir amado e aceito, e ele gosta daqueles amigos, ele vai se drogar porque ele quer ser aceito. Aí uma menina que cresceu sem a presença do pai, sem o afeto, por exemplo, ela vai entrar em qualquer namoro, ela vai passar do limite, porque ela vê aquela pessoa, aquele garoto, como que se fosse a última Coca-Cola do deserto. Porque faltou essa segurança de afetividade. E ela se lança em busca de migalhas. Então, a gente chama em gestão emocional de mendigos emocionais. São mendigos emocionais em busca de migalhas de qualquer coisa, em busca de migalhas de alegria, em busca de migalhas de aceitação. As redes sociais, para jovens que estão fragilizados emocionalmente, é perigosa, porque eles podem se sentir destruídos por pequenas coisas. Tipo, meu amigo não curtiu o meu post, não viu o meu TikTok, não comentou o que eu postei. Isso arrasa com ele vai se sentir o pior. E fora que ele fica comparando a vida dele, porque ele tem uma insatisfação crônica, porque não foi suprido. Então, ele vai se comparar, todo mundo é melhor que ele, toda casa é mais bonita que a dele, todo pai é melhor que o dele. E então, essa insatisfação crônica, para alguns, vai trazer distúrbio alimentar, vai trazer depressão. E isso, realmente, isso que você falou está completamente certa. O caráter, a personalidade de uma criança, a formação, a importância, são os 7 primeiros anos. Não quer dizer que você não possa fazer nada depois disso. E agora? Meu filho já tem 10, já tem 11, já tem 12, já tem 13. Nenhum problema. Você começa do zero. A gente trata de adulto, em terapia. A gente trata... Qual é o problema? Você está ganhando tempo, né? Tratando do adolescente. Sim. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que desativar essas janelas killers. Você vai ter que trazer novos registros na mente desse adolescente, dessa criança. É todo um trabalho. Dá trabalho? Dá, mas é compensador. É algo assim, é um resgate do que a robotização, porque nós não somos nós não somos homobios, nós não somos, quando nós começamos a ser instintivos, nós nos desumanizamos, nós precisamos nos humanizar, e nós precisamos resgatar, como eu disse, tempo. Olha, a arte de ouvir precisa ser resgatada. Ninguém tem tempo para ouvir ninguém. A arte de dialogar precisa ser resgatada com filhos, a começar por filhos. Por quê? Hoje você conversa por WhatsApp até dentro de casa. Né? Verdade. Verdade. Ou está no quarto, ou está na cozinha. Fala, nem abre a boca, né? Só digita. Nem fala. Daqui a pouco o povo não vai falar mais, não vai esquecer como fala. Não é verdade? Outra situação, você quer ver? Eu vou te contar uma situação que o Dr. Augusto Cury estava me contando, que ele, né, com o olhar clínico dele, ele está sempre olhando e analisando. Aí ele disse que ele foi almoçar com a família e tinha uma família do lado dele. Parecia a família Doriana, né? Aquela família linda, pai, mãe, 3 filhos. Só que
todo mundo estava com o telefone ou com o tablet na mão, todo mundo ali. O mais novinho estava mexendo nos videozinhos, tudo bem, ninguém conversando. Aí chegou a comida, todo mundo ali também continua a não conversar. Uma coisa ou outra, passa o sal, coisas assim. E ele observando a família. De repente, o bebezinho, ele derrubou o copo cheio de suco. Aí a família teve diálogo, um culpando o outro. Também você não vê, olha só onde você pôs o copo, você deixou na beirada, é uma criança, não sei o quê. Aí, depois de toda essa falta de diálogo e depois de briga, aí ele ficou olhando, agora vamos fazer uma selfie. Aí todo mundo riu e tirou a selfie. Aí ele falou assim, aí quando coloca nas mídias sociais, a outra pessoa vai falar, que família linda e perfeita. Mas está faltando o que nessa família para ela ser bonita? Está faltando a arte do diálogo, a arte de ouvir e de dialogar, o olho no olho. Tudo isso precisa ser resgatado. Olha, metade dos distúrbios das crianças seria totalmente eliminado se você começar a resgatar valores sadios, né? A arte de ouvir, a arte de dialogar, é o elogiar, celebrar acertos, gastar tempo de qualidade com os filhos. E quando eu digo tempo de qualidade, pode ser 15 minutos, 20 minutos, mas é tempo de qualidade. Sem celular, sem olhar para a televisão, sem nada. É você e a criança. Você e o adolescente. Isso é tempo de qualidade. É resgatar valores, né? É verdade. Para de olhar no celular. Às vezes eu vejo assim, mãe, larga o celular, olha para mim. Às vezes até a Isabela fala isso comigo. Hoje a gente chegou de viagem, eu tinha tanta coisa acumulada, e aí eu estava respondendo, ela, mãe, eu quero te contar uma coisa. Para com o celular. Eu falei, é verdade, filha. Aí botei o celular de lado, conta para mim. Então é importante esse contato olho no olho. Isabela gosta disso. Ela gosta de abraço, de beijo, né? Cada criança tem a sua linguagem. Ela gosta disso. E é muito importante a gente poder sentar no chão, brincar com a criança, ouvir. Como é que foi seu dia? Me conta. O que você fez no fim de semana? Como é que foi na escola? E ter esse diálogo. E mostrar que você é humana, que você não é perfeita. E a gente ser um pouco mais, assim, flexível com os filhos. A gente, às vezes, é muito exigente, né? Briga muito e tal, quer que faça isso, aconteça. Mas a vida é bela, dá pra gente levar uma vida mais leve, né? Dá pra gente aproveitar você mais. tocou um assunto legal. Eu sou melhor avó do que eu fui como mãe. Porque, como mãe, eu fui tensa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente não tem aquela coisa. Agora, como avó, aí você já tem a experiência, você fala, poxa, eu perdi essa fase do meu filho, não é possível. Onde que eu estava com a cabeça que eu não vi, né? Então, a gente, quando mais jovem, nós incorremos nesse erro. Não perde não, gente. Não espera ser avô para você fazer a coisa certa. Faz a coisa certa como pai. Eu vi lá em Israel uma cena linda. Eu fui numa cidade que não tem nada de bonito. Assim. Se você vai para Hebron, lá em Israel, não tem nada de bonito. Eu fui porque é uma cidade biblicamente muito importante. Ali, e o que tem de importante em Hebron, né? Além de ter sido tanta coisa na Bíblia acontecer, é porque ali estão o túmulo, né? Ali foram os patriarcas que foram enterrados. Então tem o túmulo dos patriarcas, que não é nada aqui atrás, né? Mas tudo bem. Eu fui porque eu queria muito ir para Hebron, só que aí eu passei, vi lá onde está o túmulo de Abraão e etc. Mas o que me chamou a atenção não foi o túmulo de Abraão, não, porque Abraão não está no túmulo, Abraão está no céu. Então, o que me chamou a atenção não foi o túmulo de Abraão. O que me chamou a atenção, Cristina, é que no jardim, porque antes de você chegar tinha um jardim, tinha pais sentados, porque eles têm muito filho lá, os religiosos, sentados com uma roda de filhos, várias rodas de vários pais com os seus filhos. Aí eu perguntei para o meu amigo, que é o Eli Bardavi, eu falei, eles não tinham um lugar melhor para estar, assim,
conversando com os filhos ou fazendo algo com os filhos aqui, né? Não tem muito atrativo. Eu falei, por que eles escolheram esse lugar? Aí a resposta dele, eu me envergonhei. Ele falou assim, não, eles escolheram esse lugar para obedecer como está escrito na Bíblia, né? Para a gente transmitir a palavra e transmitir a experiência. Então, eles sentam e falam assim, olha, aqui foi enterrado Abraão. Sabe quem foi Abraão? Abraão é isso, Abraão fez aquilo fala de Isaac, fala de Jacó. E, por fim, fala dele mesmo. E olha, e eu sou filho de Deus, você também é filho de Deus, minha vida foi assim, transferindo história, né? Então, eu achei assim, fantástico. Falei, meu Deus, que lição linda aprender com eles, né? Nós precisamos, sabe? Precisamos conhecimento, né? Conhecimento boca a boca. Era assim que se pregava o evangelho antigamente, né? Ensinava de geração em geração para que a palavra não fosse perdida, para que ninguém esquecesse da grandeza do nosso Deus, dos milagres que ele já fez. Então, tem que sentar, tem que ter esse tempo com o filho, é muito lindo. Contar das suas dificuldades, dos seus medos, das suas inseguranças também. Admitir quando a gente erra, porque tem momento que a gente erra também. Tem momento que a gente fala muito duro, grita. A gente não estava bem naquele dia, sabe? Então, pedir desculpas. Filho, eu exagerei, você me perdoe. Eu não tenho vergonha de pedir desculpas quando eu erro, porque a gente erra. Eu achei tão engraçado. Uma vez, eu chamando a atenção da Isabela, alguma coisa que ela fez, mãe, errar é humano. Eu sou pequenininha, eu sou gente, eu errei, errar é humano. Eu falei, é verdade, minha filha, é verdade, tudo ela bem. É bem sanguínea. Ela é. Gente, eu fui fazer uma prova para dirigir ônibus, né? Que na época eu tinha uma van. Falei, não, eu tenho que aprender isso, né? Porque vai ficar só dependendo de motorista. E aí eu fui fazer autoescola. Um calor de meio-dia, aquele ônibus velho, sujo, poeirado, não tinha ar-condicionado, aquele calor, né? E eu fui fazer a prova. E aí fiz tudo certinho. Estacionei 1 minuto e meio, que você treina 1 milhão de vezes, né? E fiz. Na hora de estacionar, o final, depois de fazer a volta no quarteirão, tinha um ônibus na minha frente. Mas quando eu fazia a minha aula, não tinha ninguém mais, era só eu. Então era só estacionar. Aí os professores que estavam julgando aqui a prova, olharam para mim e disseram, e aí, vai fazer o quê? E eu falei, ninguém me ensinou o que eu tinha que fazer. E aí eu não vi, tinha uma ponta de meio-fio na praça e a roda encostou ali. E isso é uma falta que reprova. Então, Isabela, quando eu cheguei em casa, a Isabela perguntou, e aí, mãe, como é que foi a prova? Eu falei, ai, filha, eu fui reprovada. Aí ela, o quê? Cristina Mel, reprovada? Eu falei, foi, minha filha, eu fiz uma besteira. Eu errei, mas eu vou tentar de novo e vou conseguir. É isso mesmo, mas tem vezes, nem sempre a gente ganha de primeira. Nem sempre a gente acerta de primeira. Então, não tem essa de ser Cristina Mel, de ser João. Qualquer um tá pronto para aprender alguma coisa, de falhar, levantar e sacudir a poeira e caminhar de novo, prosseguir. Sim. Não se entregar, não desistir. E assim, você falou de algumas coisas que a gente pode fazer com crianças, né? A ansiedade tem me preocupado ao ver as crianças tremendamente ansiosas. E os pais podem fazer alguma coisa por essas crianças. Tem crises de ansiedade que é necessário uma ajuda terapêutica, profissionais. Mas a ansiedade, você pode ajudar o teu filho que está com crise de ansiedade, como? Bom, primeira coisa, você vai ter que desacelerar a mente dele a partir das 6 horas da tarde, 7 horas, você já tem que desacelerar a mente. Como é que você vai desacelerar? Você vai diminuir o ritmo, você vai dar propostas mais lúdicas para ele. Mas eu disse, não adianta arrancar dos lugares, não adianta obrigar, é você apresentar, é você assistir um filme junto. Vamos assistir um filme. Comer pipoca, né?
Comer pipoca, uma Deita coisa aqui no meu calma. colo, né? Faz um Vamos, cafuné. vamos assistir, né? Eu O que que você quer assisti ver? com o meu filho, eu acho que umas 10 vezes De Volta para o Futuro. 10 vezes o 1, o 2, o 3. Então, ele sempre foi muito agitado. Então, e a gente conversava, e a gente ria. Eu sei decora esse filme, né? Estou falando do pai do meu neto. E, então, é você uma atividade que ele goste com você, que agita menos a mente. Já é provado cientificamente o que a luz do celular faz com o cérebro, como ele agita, como provoca insônia na criança. Então, mas não é simplesmente E dizer tem, sem celular, dá uma outra proposta. É isso que a gente precisa. Vamos exato. sair? Tem, Vamos sair para comer? Vamos andar comigo lá, né? Aqui no Rio a gente vai falar, vamos andar na praia, mas vamos na caminhar, volta, na vamos andar de pracinha, né? bicicleta, alguma coisa que Isso. desacelere o cérebro. Você precisa também, para crianças ansiosas, você precisa começar a ajudar a pensar, porque a ansiedade é o excesso de futuro, né? Então ele tem medo, ele tem muita insegurança. E você, com a conversa, você vai desativando esses medos. Você vai desmistificando esses medos. Mas você tem que ensinar também a criança a contemplar o belo. Um dos motivos da tigresa, minha gatinha, foi justamente isso. O Mário sempre, né, pediu um animal. Mas ele já teve calopsita, hamster, já teve tartaruga. E ele não se conectou com nenhum. Ele me pedia cachorro. Eu amo cachorro, eu já tive muitos. Mas eu sabia que sobraria para mim, né? E eu falei, aí o meu filho falou assim, por que não gato? Eu falei, eu nunca me conectei a gato muito, né? Ele falou, mãe, você vai se apaixonar por gato. O gato vai fazer bem pro Mário. E eu digo para você que o Mário, às vezes, ele tá... E chegou a tigresa, né? Então, o Mário, hoje, eu vejo como a tigresa quebra essa ansiedade, porque ele tem uma tendência a ser ansioso. Aí, de repente, ele tá... a tigresa chega, senta na frente dele, fica olhando para ele. E aí isso é contemplar o belo, né? É você tirar a tua mente da agitação por 1 minuto, por 2 minutos, e ela fica assim, ele está escrevendo, ela encosta na mão dele, olha aqui, vó, olha que legal, ela quer minha atenção, ela está encostando na minha mão. Então, esse tipo de coisa é que você tem que prestar atenção. O que a criança vai fazer ela sorrir sem ser algo que agita a mente dela? Cada criança vai ter uma coisa, mas você precisa urgentemente, como pai, retirar essa agitação da mente dos seus filhos. Você sabe Ou aquele avô, filme né? A Vida é Bela? A gente estava até comentando sobre isso. A Sim. Vida é Bela era um campo de concentração nazista. Não dá para pensar um pior momento na vida de uma pessoa do que ela ser prisioneira e saber que estava ali correndo risco de vida, vendo os outros morrerem. E aquele pai conseguiu esconder um filho durante toda aquela situação como se fosse uma brincadeira, e ele sempre sorrindo, e ele sempre vendo a vida com os olhos assim infantis, lúdicos, fantasiando. Aí ele passava, fazia caras e boca, de menino olhando assim às vezes por trás, né, de uma porta, escondido acima de um beliche. E aquele pai fez com que o menino sobrevivesse aquele período até a guerra acabar. Ele acabou sendo assassinado também foi um dos judeus mortos, mas o menino foi salvo quando o exército americano chegou. Então, fazer a vida, olhar a vida com outros olhos, é a mesma coisa de você olhar um copo, né? Meio vazio ou meio cheio. Como é que você vê a vida? Não é? Como é que você pode superar as dificuldades, olhando para frente, sabendo que Deus é contigo, um ajudando ao outro, né? E vendo a vida, o melhor da vida. Não deu certo hoje, mas amanhã vai dar, a gente vai se esforçar mais, né? Não conseguiu tirar uma boa nota agora, mas ainda tem mais uma prova e tem outra, a gente vai se recuperar, eu te ajudo.
e sobrevivendo, e tendo esse tempo com o filho, né, de qualidade. Vou falar um pouquinho desse projeto, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, vê aí, Sabre. Oi? Quanto tempo a gente tem ainda aí? Que horas são? 9 minutos. 9 minutinhos que você tem o culto às 8. Deixa eu falar. Nós temos um projeto chamado Histórias de Pijama. Histórias de Pijama. Bom, o nome já diz que são histórias para serem contadas na hora de dormir, à noite. Quando você já desacelerou, né, a mente, seu filho, agora para, já tomou um banho, já botou pijama, escovou o dente. É aquele momento, assim, de você sentar ao lado do seu filho e contar uma história. Ah, mas Cristina Mello, não sei contar a história, não tem jeito, não tem tempo. Com a Isabela, eu sempre li a Bíblia. Existem Bíblias ilustradas tão maravilhosas. E eu sempre gostei, eu sou professora, então eu sempre gostei de contar a história. E toda noite antes de dormir, para mim era um prazer ter esse tempo. Com a Isabela, com Deus. Nós temos, né, até hoje, uma canção para dormir. Nós temos uma história para contar. Cada dia uma história diferente. Tem que ser muito criativo, porque não pode repetir. Essa eu já sei, mãe. E o que era incrível é que quando ela chegava na igreja e o pastor pregava sobre algum dos heróis ou alguma das histórias que a gente já contava, ela falou, mãe, eu sei essa história, você já me contou essa história. Então, são sementes plantadas no coração dos nossos filhos, né, que vão frutificar. Então, nós tivemos essa ideia de Histórias de Pijama, porque Isabela, de uma certa forma, é fruto desse tempo de qualidade, desse momento em que a gente conta histórias, não só histórias da Bíblia, mas histórias do dia a dia, né? O primeiro dia de aula, a importância do passeio no zoológico, por exemplo, higiene pessoal, obediência, os valores que não saem de moda e que são para a vida inteira, que já estão tão distorcidos, né? E esquecidos. Então, ser a última palavra do dia, ser uma palavra de esperança, uma palavra de conhecimento, de paz, quando as crianças têm sido tão bombardeadas por todos os lados, de tantas ideologias e de tantos... Satanás tem realmente atacado nos filmes, nos games, de uma forma, com uma violência muito grande, com uma... É algo assim... Influencers, né? Influencers. Muito ruim. Que só deixa a criança mais irritada, que não passa nada de bom. São as dancinhas, são as piadinhas, são, sabe, esse modismo que só vem para destruir, né? Então, a ideia de Histórias de Pijama, são mais de 50 histórias que as pessoas vão... Bom, amanhã, deixa eu contar, amanhã você vai entrar nas minhas redes sociais e vai ter um WhatsApp, o meu WhatsApp, que você vai se inscrever nesse WhatsApp. Clica ali, você vai cair direto nesse WhatsApp para eu poder explicar para você a beleza, a magnitude, a importância desse projeto. A gente vai bater altos papos, a gente vai estar junto. Então, a partir de meia-noite, a gente já vai estar postando tudinho para vocês conhecerem melhor sobre Histórias de Pijama. A pastora Naira já viu e eu quero que você conheça também, que seja uma bênção na sua vida. Esse é o desejo. Que é uma o Dia das Crianças está chegando. Eu que já vi, né, uma história, duas, né? Eu que vi duas histórias, eu que vi o projeto, tive o privilégio. Eu quero dizer para vocês que essa é uma ferramenta. É uma ferramenta para você desacelerar a mente do seu filho antes de dormir. É tudo, quando ela falou, eu falei, gente, isso aqui é uma ferramenta espiritual e emocional, porque é um momento que traz o contato, né? O pai tem que estar do lado, ou a mãe, ou o responsável, tem que estar do lado da criança, não é entregar o telefone ou o tablet e falar, assiste, não. A Cristina conta a história, mas a proposta é que o pai esteja do lado, que depois comente a história e vai dormir com um beijo, o resgate do beijo antes de dormir, o orar antes de dormir. E olha, a mente depois, são histórias curtas, eu estava falando, essa é uma geração muito acelerada, não adianta uma história muito longa, né? Então, o que eu gostei é que as histórias são curtas, com sempre uma mensagem, sempre com também uma didática incrível, né? Introduzindo algumas palavras em inglês. Eu estou falando mais do projeto que aula. Isso é legal, isso é legal. Porque eu me apaixonei. Então, gente, olha,
Porque tudo que se repete fica, permanece. A criança todo dia vai aumentar o vocabulário dela de inglês, porque todo dia ela vai aprender uma ou duas ou três palavras que ela vai fixar. Ela vai ter uma história que tem um fundo. Eu estava contando quando ela me mostrou, é assim que Jesus ensinava as parábolas, uma história com um fundo de moral ou espiritual. Então, essa é uma forma de ensinar, né? E sempre com uma oração da Cristina e também uma oração dos pais. Ó, eu fosse vocês, saía correndo aí atrás desse projeto, que é fantástico, fantástico. Eu amei. É algo assim. Que bom, minha pastora, que bom que os pais sejam abençoados também, porque tudo que as crianças aprendem, vocês também vão reviver isso. Com certeza vocês têm experiências para contar, né? Eu vou contar uma história, isso vai te lembrar uma outra história que você já viveu. Tem uma oportunidade de você conversar, de contar mais, de passar esse tempo com ele, dando aquele chameguinho, aquele abraço gostoso. Então a minha atenção é 100% para a criança, 100% para você. Não tem, eu estou meio que na contramão do sistema. Enquanto o sistema leva todos os efeitos, cliques, tá? Eu estou ali só para você, completamente para o seu filho. Então é algo tão maravilhoso que eu sei que isso vem do trono de Deus para o seu coração. Então, pastora Naira, eu sei que daqui a pouco você vai estar entrando, já está na hora de ir para o culto, na igreja, a unidade em Cristo aqui da Ilha do Governador, tá? Vocês precisam vir conhecer. E muito obrigada, eu quero te agradecer pelo seu tempo, seu carinho. Muito obrigada por você ser essa mulher de Deus, essa pastora, essa pessoa que cuida do corpo, do espírito da gente, trazendo palavra de consolo, força, conforto. Você tem sido uma referência na minha vida. Eu quero pedir a Deus que continue te abençoando com muita saúde, Amém. você e sua casa, e que Deus te use no culto agora, e que Deus possa abençoar todas as mães. Vamos fazer uma oração para terminar? Você ora, minha pastora? Vou orar. E ó, gente, eu que quero dizer que eu tenho muito orgulho, né? Sempre amei o teu ministério e agora conviver com você de mais perto, conhecer como você é humilde, como você é amorosa, aquilo que você faz no teu trabalho, essa é você, né? Você não é um personagem, você é aquilo que as crianças se apaixonaram, essa pessoa que as crianças se apaixonaram, essa é a Cristina, eu garanto para vocês. E só a última palavra, gente. Além de ser uma ferramenta para você desacelerar, para você resgatar valores, eu digo para você, isso é a vontade de Deus. Ela recebeu uma palavra, né, do pastor Francisco em Deuteronômio, quando ela mostrou o projeto, e ele falou, está escrito na palavra, transmita para as crianças ao deitar, ao dormir. Então, Deus selando esse projeto. Em nome de Jesus, esse projeto vai ajudar muitas crianças e muitos pais. E agora eu quero orar por pais e filhos, porque faz parte dos últimos dias. O Senhor anunciou de que seria tempo de resgatar o relacionamento, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu sei que esse momento de história de pijama faz parte também disso. Senhor, eu quero te louvar por cada pai, por cada família que aqui está e por cada criança, Senhor, representada por seus pais. Senhor, é tempo de resgatar essa geração, uma geração que está doente. Nós cremos na cura desta geração. Aqui tem, Senhor, muitos cresceram. Aquela geração que saiu do Egito cresceu no deserto. E o Senhor investiu na educação destes que cresceram no deserto. Senhor, eu quero declarar que no meio dessas crianças, Senhor, saíram profetas, pastores, evangelistas e tudo que está sendo feito pelas trevas para paralisar o chamado. Eu digo que caia por terra em nome de Jesus. Entre agora nas casas, aonde há ansiedade, Senhor, aonde há crianças sofrendo de ansiedade, liberta a mente. Em nome de Jesus, Tu és poderoso para entrar na mente, para pegar esses pensamentos, Senhor, pensamentos perturbadores, aflitivos, e nós levamos
cativos a Ti esses pensamentos. Senhor, crianças que estão sendo martirizadas pela tristeza, pela angústia, pela amargura, pela dor. Senhor, tira a cinza da cabeça e traz o óleo de alegria. Resgata essa geração de jovens e crianças. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém, amém. Vamos Amém. bater uma foto? Obrigada, Vamos. minha pastora. Deixa eu bater uma foto aqui. Peraí. Antes de terminar. 1, 2, 3 e... Desculpa. Aqui. Pronto, tá registrado. Obrigada, pastora Naira. Beijo. Um beijo, Deus abençoe sua vida. Um beijo para todos que estão com a gente aqui. Amém. Tá? Muito beijo. obrigada. E amanhã, Tchau. entra no grupo lá. Vai lá nas minhas redes É sociais. isso aí. Beijo, pastora. Beijo. Tchau, tchau.